Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos conceitos mais profundos e, vamos ser sinceros, mais misteriosos da fé cristã, a Santíssima Trindade. É um mistério sim, mas um que a Bíblia nos convida a explorar. Para começar, vamos viajar lá para as margens do Rio Jordão. Tenta imaginar a cena comigo. Uma multidão, um profeta pregando e, de repente, do céu, uma voz poderosa. É a voz de Deus Pai. E essas palavras dão início a uma das revelações mais espetaculares sobre quem é Deus em toda a Bíblia. Para a gente conseguir desvendar um pouco desse mistério, nossa conversa vai ter 4 partes. Primeiro, a gente volta lá para o Jordão. Depois, vamos entender essa ideia de pluralidade dentro da unidade. Aí, a gente vê como essa doutrina foi defendida ao longo da história e, por fim, o mais importante, porque tudo isso é fundamental para a nossa fé. Então, vamos lá. O batismo de Jesus não é só um acontecimento histórico, sabe? É um momento teológico gigantesco. É ali, naquele exato momento, que as 3 pessoas da Trindade aparecem de forma clara, distinta e ao mesmo tempo. Agora, olha que incrível o que acontece aqui. É tudo simultâneo. A gente tem o Filho, Jesus, sendo batizado num ato de total obediência. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo desce sobre ele como uma pomba, ungindo ele para sua missão, e no mesmo instante o Pai fala lá do céu, declarando que aprova tudo aquilo. 3 ações, 3 pessoas, um único evento. É espetacular. Alguém pode se perguntar, né? Ué, mas se Jesus não tinha pecado, por que ele precisou ser batizado? O ponto-chave aqui não era arrependimento, era identificação e obediência. Ao entrar naquelas águas, ele estava se colocando no nosso lugar, se identificando com a humanidade que veio salvar e cumprindo o plano perfeito do Pai. E a descida do Espírito? É importante entender, não foi ali que Jesus se tornou o Filho de Deus. Ele sempre foi. Aquilo foi a sua unção pública, a sua formatura, digamos assim, como o Messias, o ungido. Foi a capacitação divina que deu o pontapé inicial no seu ministério aqui na Terra. E para fechar, a voz do Pai. Essa declaração vinda do céu não deixa a menor dúvida. Ela serve como um selo de autenticidade, confirmando quem Jesus era, sua identidade divina e qual era a sua missão. É a aprovação do céu para o mundo inteiro ouvir. Essa cena toda no Jordão nos leva direto para o coração da doutrina. Como assim? Como é que podem ter 3 pessoas agindo de forma tão distinta e ainda assim a gente acreditar em um só Deus? É aqui que a gente começa a explorar esse conceito de pluralidade dentro da unidade. Então, o que é a Trindade, afinal? De forma bem direta, é a doutrina de que existe um único Deus, ponto. Mas esse único Deus existe eternamente em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E como a gente viu lá no Jordão, eles trabalham juntos, em perfeita harmonia, principalmente na obra da nossa salvação. Para a gente entender um pouquinho melhor, a teologia usa 2 palavrinhas gregas. O ousia fala da essência, pensa na substância de Deus. Só existe uma. Já a hipóstasis fala das pessoas. São 3 pessoas distintas que compartilham essa única essência. 1 em essência, 3 em pessoa. Essa é a chave do mistério. E olha que interessante, essa ideia não aparece do nada no Novo Testamento. Se a gente voltar lá para o comecinho de tudo, no primeiro versículo da Bíblia, já tem uma pista sensacional escondida ali no hebraico. A própria estrutura da frase já é uma revelação. A palavra para Deus é Elohim, que é uma forma plural. Mas o verbo que vem depois, criou, está no singular. O que isso quer dizer? Não é um erro de gramática, é teologia pura. Desde a primeira frase da Bíblia, o texto já aponta para um Deus que é o um na sua ação, ele criou, mas plural no seu ser. É um vislumbre sutil, mas muito profundo. E quando a gente chega no Novo Testamento, aí a coisa fica explícita. A ordem de Jesus é para batizar em nome no singular do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A bênção do apóstolo Paulo invoca a graça, o amor e a comunhão das 3 pessoas. A salvação, a fé, tudo é descrito em termos trinitários. A evidência está por toda parte. Agora, uma revelação tão importante assim, é claro que gerou debate. A igreja dos primeiros séculos precisou lutar para definir isso com muita precisão. E não era só uma questão acadêmica, não. Entender a Trindade do jeito certo era defender a própria essência do Evangelho. E 2 encontros, 2 concílios foram fundamentais nisso. Em Nicéia ficou definido que o Filho não é uma criatura, mas que ele tem a mesma substância, a mesma essência divina do Pai.
E um tempo depois, em Constantinopla, foi a vez de afirmar a divindade total do Espírito Santo, completando o que a gente entende hoje como a doutrina da Trindade. Sabe um jeito bom de entender o que a Trindade é? É olhando para o que ela não é. Por exemplo, o triteísmo diz que são 3 deuses diferentes, o que vai contra a ideia de um Deus só. O unitarismo diz que só o Pai é Deus, negando a divindade de Jesus e do Espírito. E o unicismo ou modalismo ensina que Deus é uma pessoa só que usa máscaras diferentes. Mas isso não funciona, porque no batismo a gente viu os 3, distintos ao mesmo tempo. E aí a gente chega na pergunta final, que talvez seja a mais importante de todas. Tá, legal, mas por que se preocupar com isso? Por que essa doutrina que parece tão complicada é tão importante? A resposta é simples, porque ela está totalmente conectada com a salvação. Essa frase resume tudo perfeitamente. A gente não pode separar quem Deus é do que Deus faz. O Evangelho é a história da ação desse Deus, que é trino, para salvar a gente. Conhecer o Deus que salva é conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O próprio Jesus disse que a vida eterna é isso, conhecer o único Deus verdadeiro e a Ele, Jesus, que foi enviado. Ou seja, a salvação não é só um bilhete para sair do inferno, é entrar num relacionamento com o Deus que se mostrou para nós como Pai, Filho e Espírito Santo. E olha só que resumo perfeito da cooperação divina na salvação. É um trabalho em equipe. O Pai, na sua soberania, é o grande arquiteto do plano, o Filho, em amor, é quem coloca o plano em prática lá na cruz, e o Espírito Santo é quem traz essa salvação para perto, aplicando ela no nosso coração. Cada um com seu papel, mas todos com um único e harmonioso objetivo. E para terminar, fica uma reflexão. Se o próprio Deus existe desde sempre como uma comunhão perfeita de amor entre 3 pessoas, o que isso ensina pra gente? O que isso nos diz sobre a importância do amor, da unidade e do relacionamento nas nossas próprias vidas? A natureza de Deus não é só uma doutrina para a gente acreditar, mas um modelo para a gente seguir.